texto, então, base vai ser livro de Apocalipse, capítulo 11, e vamos fazer a leitura do verso 15. Vamos ler, então. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Pegue também o capítulo 21, versos 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém? Tome seu assento. Bem, meus irmãos, nós estamos então no último domingo do ano, último culto do ano, e seguindo aqui nosso texto do Advento, nós temos, após o Natal, nós temos ainda uma mensagem muito importante para que nós possamos entender como igreja, como povo de Deus. E o tema, como eu botei lá no grupo, fala sobre aguardando um novo advento. E por meio dessa mensagem, meus irmãos, nós possamos compreender as ênfases que eu quero dar nesta manhã acerca deste aguardo que nós estamos tendo aqui ainda neste mundo, onde nossa esperança está em Jesus. E o tema aqui então da mensagem fala sobre o reino já inaugurado e também a nova criação que está aguardando então a consumação deste reino de Deus. Minha introdução então tem a ideia de nós entendermos e compreendermos nessa manhã que nós vivemos entre dois adventos, aquele em que Cristo já veio e aquele então que Cristo virá. E a história da redenção, meus irmãos, ela é marcada por promessas cumpridas em Cristo Jesus e promessas ainda que nós ainda aguardamos. O Natal, ele nos lembra que Deus então entrou no espaço e na história. O Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, entra no tempo e no espaço. Deus que em toda a sua glória vivia na eternidade, então entra em nosso tempo e entra na história com um propósito. E o Natal então ele nos lembra que este Deus, entrando na história, a Bíblia fala que ele se fez carne. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Contudo, meus irmãos, o Advento ele não só nos permite, então, olharmos para trás, mas ele também nos aponta para o futuro. Ele também nos faz olhar para frente. E é isso que, após, então, o nascimento de Jesus, que é o que nós comemoramos agora no dia 25, nós olhamos para isso, mas também nós estamos olhando para frente, para o que virá. E é isso que nós precisamos pensar. Nós tivemos a compreensão e a ideia que quando Jesus veio, ele veio de uma maneira diferente de como ele virá. No primeiro advento foi silencioso, foi humilde, foi uma manjedoura. Não teve grandes celebridades, não teve muitas pessoas que receberam Jesus, mas pelo contrário, somente alguns pastores cuidavam de ovelhas, somente alguns magos, os animais, sua família, sua mãe, seu pai. Então não teve nenhum alarde, não teve nenhuma pronunciação oficial de que alguém importante estava vindo. Foi humilde, foi uma manjedoura. Mas o segundo advento, diferente do primeiro, ele será glorioso, público e definitivo. A Bíblia fala no mesmo livro de Apocalipse que assim como um relâmpago sai do Oriente e se move ao Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Será público, será visível. A Bíblia fala ainda mais que
toda língua confessará, que todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Senhor Jesus. Esse será, então, o segundo advento e definitivo, vai ser cabal. John Piper nos ajuda aqui, meus irmãos. Ele fala que Jesus quer que neste Natal, que nós vejamos a glória e nos alegremos nela, na glória do Cristo que veio. Então o Natal, meus irmãos, ele não termina na manjedoura, ele aponta para a glória do Rei, que reina e que voltará. É isso que nós devemos pensar a respeito de Cristo. Cristo, ele veio, se fez carne, ele habitou entre nós, ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, morreu pelos nossos pecados, cumpriu sua missão, mas também ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. A Bíblia diz que ele foi assunto ao céu, foi glorificado por Deus e hoje está assentado à destra de Deus Pai e reina para todo sempre. Nós não devemos esquecer deste Cristo glorioso que ressuscitou e que vive para todo sempre. Então o livro de Apocalipse, que é o texto que nós temos aqui como proposta, ele nos chama a viver entre esses dois adventos. Com os olhos firmes, então, na obra consumada de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, ele veio, ele viveu, como eu falei, morreu e ressuscitou, e também faz com que o nosso coração ele esteja ancorado na esperança da consumação final, daquilo que virá. Nós não estamos andando sem norte e sem rumo. O nosso coração precisa estar ancorado nesta consumação, deste reino que virá e estará plenamente conosco. E isso deve ser, então, o motivo da nossa alegria dentro do nosso coração. E a pergunta é que nós devemos pensar nesse primeiro momento é como hoje nós vivemos à luz do que Cristo fez e à luz do que Cristo ainda fará. Como que nós vivemos? Como que nós encaramos, então? Como que então nós encaramos essas verdades, este fato, essa realidade? Como que o nosso coração, ele tem perspectivas dessas promessas de que Cristo ele veio e Deus cumpriu em Cristo, este Deus que estaria conosco, Deus Emanuel, e também a promessa de que ele viria. Qual será então a nossa expectativa? Então nós devemos pensar, e o texto de Apocalipse aqui nos ajuda um pouco sobre a verdade deste reino, no que ele consiste e quem é o rei que está então reinando. Então meu primeiro ponto fala de o reino de Deus já está inaugurado em Cristo. Essa é uma verdade, este é um fato. Em Apocalipse 15, então, ele fala que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, o Apocalipse, meus irmãos, ele está nos dizendo, isso não é uma expectativa, o reinado de Deus, mas é uma proclamação. Ele está dizendo que o reino já se tornou do Senhor e do seu Cristo. Aqui está a lógica que nós entendemos do já e o ainda não. O reino já foi, então, inaugurado na primeira vinda de Cristo. Mas o reino ainda será consumado na sua segunda vinda. À medida que Cristo veio, o Verbo se fez carne, o reino de Deus foi inaugurado, mas ainda nós aguardamos, ainda nós desejamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Cristo, ele reina, meus irmãos, e apesar, e a grande confusão às vezes nos corações é que se Cristo reina, como que ainda todas as coisas não estão sujeitas a ele. O próprio texto em Romanos fala que a criação aguarda com gemidos a redenção do Criador. Todos têm uma expectativa de que Cristo volte e redima, então, a criação. Essa é a expectativa até mesmo da natureza, das coisas criadas. Quanto mais nós também temos essa expectativa. É uma expectativa que está e que nós aguardamos, mas também já é uma realidade. Cristo, ele reina, apesar dos conflitos.
e em meio também aos conflitos. Então, o Apocalipse, meus irmãos, ele foi escrito a uma igreja que também era perseguida. E a mensagem não era, vocês não vão sofrer. Pelo contrário, a mensagem era que Cristo reina apesar do sofrimento. Esse era e é o encorajamento da igreja e do povo de Deus. Apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias e das dificuldades, Cristo reina. Cristo está no trono e essa deve ser uma verdade absoluta em nosso coração e compreensão. E isso, meus irmãos, é importante entender porque isso muda tudo. Muda a nossa leitura de mundo, de vida, de como nós vivemos, quais são a nossa sequoia, a nossa segurança, no que nós aguardamos, no que nós esperamos. E a questão é essa, muda a leitura porque o mundo, ele não está fora de controle. Quando nós confiamos no trono de Cristo e que Ele reina, o mundo ele não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Outra verdade é que o mal, meus irmãos, ele não tem a palavra final. Nós podemos ainda sofrer neste mundo e ainda morrer, mas a eternidade nos espera. O pecado, ele pode ainda estar nos levando às inclinações, mas ele não nos derrotará. Cristo fará nós perseverarmos até a sua vinda. A igreja também, ela não é derrotada. Nós falamos de igreja perseguida e oramos pelos nossos irmãos. A igreja, ela não é derrotada. Ainda que ela sofra, Deus dará a vitória. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E essa é a promessa do próprio Deus, do próprio Cristo. A sua igreja, ela perseverará diante do sofrimento e encontrará o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a verdade que nós devemos contemplar é a glória de Cristo, para que nós possamos então vencer o mal e todo o pecado. Somente olhando, vendo, visualizando a glória de Cristo é que nós podemos vencer. É que nós podemos então permanecer, é que nós podemos então encontrar a vitória. Mais uma vez aqui, John Piper ele nos ajuda a entender essa centralidade do reino de Deus. Ele fala que Deus nos criou para a sua glória. E é Deus que é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, à medida que nós olhamos e visualizamos o reino de Deus, nós não vivemos neste mundo somente em torno do nosso sofrimento, somente lamentando e sofrendo como se estivéssemos sozinhos. Mas Deus, Cristo está conosco e Ele nos garante em seu reinado que nós triunfaremos apesar desses sofrimentos. Então, Deus que nos criou para a sua glória, Ele é glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. Quando apesar do sofrimento, apesar das lutas, daquilo que vivemos, nós nos deleitamos em Cristo e no seu reinado. O que fazia a igreja perseguida triunfar, permanecer, continuar e padecer sofrimentos, é porque eles vislumbravam a glória de Cristo. Eles desejavam, eles tinham anseio por estar com Cristo na eternidade. O que faz os apóstolos de Cristo sofrerem por amor de Deus, o que faz as pessoas se entregar como mártires na sua vida cristã era olhar para a glória de Cristo. Só é possível passar dor e sofrimento neste mundo porque algo maior está nos esperando. Porque algo maior e glorioso nos espera, e isso é garantido porque Cristo reina. O reino de Deus, meus irmãos, então, em última instância, ela é a manifestação da glória de Deus em Cristo, sendo desfrutada pelo seu povo. Nós precisamos entender que se Cristo está reinando, nós devemos desfrutar de toda essa glória, a manifestação do poder de Deus aqui e agora. Nós podemos desfrutar disso. Nós podemos viver como o mundo às vezes pode viver, sem esperança, sem expectativa, sem o futuro, sem saber do futuro.
Mas para o povo de Deus, aquele que crê em Jesus, essa história nós sabemos o fim. O fim será a eternidade. Nós já sabemos porque Cristo já nos garantiu. Porque Cristo já veio. Ele morreu e ressuscitou e está então no trono. E essa deve ser então a nossa perspectiva. E aqui, como uma ideia de aplicação, nós podemos pensar: se Cristo ele reina, nossa vida então ela não pode ser autônoma. Nós não vivemos para nós mesmos, como nós queremos, da maneira que queremos, quando nós queremos. E a pergunta é: se Cristo reina, como nós estamos vivendo neste mundo? Nós vivemos de fato como súditos deste reino? Nós vivemos debaixo do senhorio deste rei? Então nós devemos pensar que se vivemos como súditos desse reino, nós devemos obedecer, nós devemos ser submissos a Deus e vivemos para a sua glória. Agora, se nós não somos submissos a Deus, a este reinado, nós não somos súditos deste reino, será que então nós somos somente consumidores deste mundo? Nós vivemos para nós mesmos e para essa terra? Também devemos pensar que nossa esperança não está então nas circunstâncias, não está nos desafios da vida, não estão na política, não estão em qualquer outra coisa que pode nos trazer algum significado ou segurança. Ela não está em coisas palpáveis, ela está no trono de Cristo. A nossa esperança tem que estar ancorada no trono daquele que vive e que reina. Essa deve ser então a nossa segurança, porque se não for, meus irmãos, nós andaremos desesperados, nós andaremos sem esperança. A primeira luta e a dificuldade vai nos derrubar. Mas ao contrário disso, quando o trono de Cristo, então, ele é a nossa esperança, a nossa segurança, nós permaneceremos. Então o Natal, meus irmãos, nos lembram que o Rei, ele veio. O Rei, ele veio. Essa promessa, ela foi cumprida. E Apocalipse aqui, os textos que nós lemos, ela nos lembra que ele reina e que também ele voltará. Deus prometeu que Jesus viria. Ele anunciou a todos os povos. E nós estudamos os profetas e vimos várias vezes Deus falando a sua promessa. Nós temos vários textos proféticos, nós temos salmos falando do Messias. Nós temos textos proféticos que falam e ele habitará no meio do seu povo. Em Malaquias ele fala que o sol da justiça, para aqueles que temem, para aqueles que creem, temem a Deus, nascerá o sol da justiça. Então essa promessa se cumpre na manjedoura. Cristo, ele veio. Agora, neste aguardo da igreja do Senhor, a Bíblia nos promete a mesma coisa. Esse Cristo que veio, ele virá novamente. Aleluia! Não é nós que prometemos isso, é o próprio Deus. Deus prometeu que Jesus viria e ele prometeu que Jesus virá. Você crê nisso? Aleluia, louvado seja Deus. Meu segundo ponto, meus irmãos, fala sobre o reino em expansão pelo Evangelho. Não podemos falar sobre reinado e sobre o trono de Cristo e sobre a missão do Messias sem falar neste reino, que ele não é um reino fechado, mas ele é um reino que se expande. Cristo veio como missão, cumpriu a sua missão e também deu aos discípulos um chamado, uma missão para que eles continuassem. E a Bíblia fala que Jesus envia os seus discípulos para fazer discípulos, para discipular pessoas, para pregar o Evangelho e a boa notícia de salvação.
Então o reino de Deus, meus irmãos, ele não avança por força política ou pela própria força humana, mas pelo Evangelho, pela boa notícia de que Cristo veio salvar os pecadores. Ele cresce, meus irmãos, à medida, então, que o Espírito desperta os homens e as mulheres à fé. Como nós sabemos que o reino de Deus já foi inaugurado, que ele está em nosso meio, cada homem, cada mulher que se arrepende dos seus pecados, é o reino de Deus se cumprindo. É o reino de Deus agindo na terra. E a pergunta sempre é, mas como em meio a tanta maldade? Sim, se homens e mulheres pecadores, destituídos da glória de Cristo, podem então viver uma vida santa, é porque o reino de Deus está entre nós. Porque se Cristo não estivesse reinando, nenhum poderia alcançá-lo. Mas porque o reino de Deus está sobre a terra, é que homens e mulheres se arrependem dos seus pecados e podem então conhecer a Deus e receber a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Cada conversão, meus irmãos, é o sinal então do reino que já está operando no presente. Olha que maravilha isso! Deus está entre os homens. O seu Espírito está convencendo os homens do juízo, porque há sim uma expectativa de que Cristo então consuma o seu reino e Ele quer que os homens estejam com Ele, assim como Ele promete que, quando Ele fala aos discípulos, então eu preciso ir, é necessário que eu vá, então eu enviarei o Espírito. Era importante, não fazia sentido Cristo ir, porque eles tinham o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, por que Ele teria que enviar outro? Mas era necessário para que os homens fossem convencidos dos seus pecados pelo Espírito, para que Ele então recebesse a vida eterna. E Ele fala, olha, eu estou enviando o Consolador, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar uma morada que breve eu vou voltar, e vocês estarão comigo eternamente. Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez aqui, John Piper nos ajuda e destaca que o propósito, então, da encarnação não foi apenas sentimental, mas profundamente redentivo e glorioso. Ele fala, o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo foi vindicar sua glória ao salvar pessoas que haviam desprezado a sua glória. A missão de Cristo é puramente redentiva e gloriosa, porque Ele quer que os pecadores então reconheçam a sua glória e o seu reinado, que se submetam ao seu senhorio e possam então receber a vida eterna. Então, meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que Deus glorifica a si mesmo ao salvar os pecadores. Deus, a cada pecador que se arrepende, Deus está glorificando o seu nome. Deus está cumprindo a sua promessa. Deus está manifestando a sua glória em meio ao seu povo e aos pecadores. Então, se Deus glorifica a si mesmo, salvando pecadores, como nós devemos, então, meus irmãos, esperar a consumação deste reino? Como que nós, como cristãos que recebemos a Cristo e que a verdade da manjedoura foi algo que nos atingiu, como nós, então, nós esperamos essa consumação final? Como que o nosso coração está diante dessas verdades absolutas que aconteceu na história? Nós devemos esperar então de forma passiva? Nós devemos esperar porque já está garantido e está tudo certo? Sim, já está garantido e tudo certo, mas a Bíblia não nos ordena viver de um modo passivo. Nós devemos viver em obediência, submissão, como eu falei, mas também em testemunho e também em missão. Todo homem, toda mulher que então foram recrutados para este reino precisam viver nessa obediência, devem viver em testemunho e em missão. Qual é a nossa missão? A missão é que nós recebemos de Deus a Cristo o Rei e agora nós devemos proclamar este reino que está vindo. Nossa missão é então proclamar a boa notícia, o Evangelho, testemunhando deste Rei que veio e que também virá.
Nós devemos viver então de uma forma ativa, nós devemos viver de um modo em que nós testemunhemos dessa verdade, dessa boa notícia sobre Cristo. Devemos participar, meus irmãos, e se tem algo em que o cristão deve desejar e querer participar, é daquilo que Cristo fez no mundo. E independente do que nós enfrentaremos, nós queremos estar ao lado de Deus. Meu terceiro ponto fala sobre a nova criação prometida. E aí nós podemos olhar para o texto agora de Apocalipse 21, verso 1 ao 4. Este texto é um texto glorioso, se fosse expor ele, seria um texto extremamente profundo. Mas eu vou me ater somente ao tema e a proposta que ele traz aqui sobre o que eu quero então ministrar. Não vou entrar em coisas mais profundas, mas falaremos de coisas bem importantes e maravilhosas. O texto fala que no verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Vi novo céu e nova terra. A esperança cristã, meus irmãos, ela não é a fuga deste mundo. A esperança cristã, ela é a renovação, ela é a segurança de que Deus, ele não abandona a sua criação. Ele mesmo irá redimi-la. Ele mesmo irá transformá-la. Deus não está só fazendo nós escaparmos do sofrimento, da vida difícil que nós vivemos, da vida triste que às vezes nós podemos viver, mas Ele mesmo está com toda a sua criação. E toda a criação, como Romanos fala, está aguardando a chegada do Redentor, para que ela possa ser redimida. Apocalipse 21 então escreve o fim do sofrimento, o fim de toda angústia, de toda tristeza, da morte, da dor. Não porque o mundo ele vai deixar de existir, mas pelo contrário, porque Deus, o próprio Criador, irá transformar a sua criação. O próprio Deus estará junto conosco, transformando toda essa realidade. Então, a esperança cristã, meus irmãos, não é apenas a ausência da dor, mas é a plenitude de alegria. Muito mais do que não sofrer, nós seremos plenamente alegres. É isso, é essa a expectativa. Eu não estou preocupado de ir para o céu porque eu vou simplesmente deixar de sofrer. E não me entendam mal, simplesmente aqui, a dor, ela é algo terrível, o sofrimento humano é algo terrível. Só que a alegria que está proposta, ela é tão maior do que esse sofrimento, essa dor, que ela se torna risória. Porque o que nós queremos não é só mais não sofrer, mas nós queremos ser alegres plenamente alegres, plenamente satisfeito em Cristo. É isso que nós queremos, na verdade. Mais uma vez, Piper, ele diz que ao contemplarmos essa realidade em Cristo, ele fala que se Deus é o fundamento da nossa alegria, você fará progresso mesmo em meio às adversidades. Se Cristo é o lugar onde tu concentra toda a motivação e alegria, se Cristo é essa segurança, nós faremos progresso mesmo em meio às adversidades. O sofrimento e a dor não terá mais efeito sobre aquele que se alegra em Jesus. Sim, é difícil o que nós passamos neste mundo por causa do pecado, por causa do sofrimento. Mas que possamos entender que Cristo, se Ele é o fundamento da nossa alegria, nós passaremos por essas adversidades, porque no fim último, Cristo estará reinando no nosso coração. A nova criação, então, será
o ambiente, e esse é o desejo de todo aquele que então espera e aguarda a transformação de todas as coisas. Ali será então um ambiente perfeito para que nós desfrutemos da plena glória do Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Meu quarto ponto, então, fala sobre o Deus que está habitando entre nós, em meio do seu povo. No final deste texto de Apocalipse, ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O ponto alto, meus irmãos, da redenção não é apenas, como eu falei, não é apenas o fim do sofrimento. Não é apenas isso, mas é a presença plena de Deus com o seu povo. O primeiro advento, meus irmãos, foi Deus conosco, que foi revelado, Cristo que foi revelado. Mas o segundo advento, meus irmãos, ele virá. E nós veremos face a face como ele é. Nós o veremos em toda a sua glória. Não haverá mais distância. Não haverá mais pecado que nos impede, então, de contemplar a glória do Cristo ressuscitado. Esse é o advento que nos espera. Isso, meus irmãos, ecoa algo muito importante. Deus, e John Piper vai falar isso mais uma vez, Deus não nos salva apenas do inferno, mas Ele nos salva para Ele mesmo. Deus não só nos tira o pecado e nos deixa vagarmos. Deus, Ele nos salvou e nos tirou do inferno para Ele, para ter comunhão com Ele, para caminharmos com Ele. Isso não será como nós temos essa relação com Deus, em que muitas vezes nós estamos mais próximos, orando, estamos mais intimamente ligados a Deus. Daqui a pouco o pecado, ele nos inclina e nos faz estar mais distante. Nós temos esse sentimento de estar perto, distante. Lá será plenamente. E isso é o que Deus quis fazer. Salvar o seu povo para viver em comunhão eternamente com Ele mesmo. Esse é, sim, o desejo de Deus. Então, o que nós devemos pensar é que nossa esperança final, meus irmãos, e esse é um ponto extremamente importante que nós devemos guardar no nosso coração. Nossa esperança final, meus irmãos, não é um lugar. Nossa esperança final não é um lugar, é uma pessoa. Não é o céu em si. A palavra de Deus fala que ela descreve o céu como ruas de jaspes, muros de ouro, enfim, tudo aquilo que é de mais valioso nessa terra. Ela descreve ruas e cenários como algo glorioso. Fala que lá não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, mas apesar destas coisas, nossa esperança não está neste lugar, ele está na pessoa de Jesus. Para além deste lugar, ele não quer que nós olhemos para o lugar onde ele vai nos levar, por mais que isso consideravelmente é algo bom, nós estaremos em um lugar glorioso, mas o que torna a beleza deste lugar, o que torna este lugar glorioso não é o lugar em si, mas é uma pessoa, e este é o Cristo. Lá, meus irmãos, aqueles que então sofrem, meus irmãos, o próprio Cristo será o seu deleite. Aqueles que sofrem nessa vida, não vai ser o lugar que vai te tornar melhor, não vai ser o ambiente que vai te consolar, é Cristo que vai ser o deleite daqueles que sofrem. Você já imaginou isso? Aqueles que choram, meus irmãos, não vai ser o lugar que vai te trazer consolo. A Bíblia fala que Cristo vai enxugar, o próprio Cristo estará do seu lado e Ele vai limpar as lágrimas do seu rosto. Então não é sobre o lugar, é sobre a pessoa de Jesus. Aqueles que então perseveram e lutam silenciosamente todos os dias para viver uma vida de piedade e santidade, o próprio Cristo vai recebê-los. Aleluia! O próprio Cristo vai receber. Essa é a verdade do segundo advento. Não é o céu em si, não é um lugar sem sofrimento e sem dor, não é esse lugar que vai proporcionar isso, é
próprio Cristo. Não é sobre o céu, é sobre o Cristo que estará lá conosco todos os dias. Então é dessa forma que nós devemos encarar o advento e a expectativa. E que nosso coração deseje isso todos os dias e não só tenha a expectativa, mas entenda que este reino já foi inaugurado e essas coisas já estão acontecendo. E a aplicação disso, meus irmãos, do que nós ouvimos até então, nós devemos viver hoje, como nós devemos então viver à luz deste novo advento, de algo que virá, como é então a nossa vivência de todos os dias, como nós viveremos então à luz dessa realidade que então já foi inaugurada. Primeiro, meus irmãos, em santidade. Nós devemos viver uma vida piedosa, santa. Devemos viver em preparação. Assim como o advento, nós preparamos a chegada do Messias, da expectativa deste reino então que viria, quando Cristo encarna como Deus e como homem. Assim como nós preparamos tudo isso, nós também devemos pensar que esse mesmo rei voltará em toda a sua glória, manifestará o seu poder sobre os homens. Então nós devemos viver preparados, não por medo, e isso que é mais glorioso, não aquela teologia que nós muitas vezes ouvimos, né, de assustar as pessoas, de que se tu não se voltar, Deus vai te punir. Bem pelo contrário, é nessa realidade, nessa expectativa do que nós ouvimos nessa manhã, de que Cristo ele reina, de que Cristo então virá e buscará o seu povo. E é essa perspectiva que nós devemos ter, não por medo, mas por amor ao nosso rei. Por amor ao nosso rei que voltará para nos buscar. Segundo ponto, nós devemos viver com esperança. Vivemos com alegria, meus irmãos. E essa alegria cristã não depende das circunstâncias, mas na certeza deste reino. Essa deve ser a nossa expectativa. Essa deve ser a nossa segurança. Essa deve ser a nossa alegria. E eu mesmo falei ali sobre John Piper, ele fala que Deus é mais glorificado quando nós confiamos nele em meio às dores, em meio ao sofrimento. Possamos nos alegrar na pessoa de Jesus, no Cristo ressurreto. E em terceiro lugar, missão. Nós devemos viver em missão, em santidade, em esperança e em missão. A certeza da criação, ela deve nos impulsionar ao evangelismo. Se cremos que Cristo voltará, se como igreja nós temos essa certeza que Ele vai voltar, nós devemos então plenamente anunciarmos o reino de Deus. Devemos ter essa chama em nosso coração, devemos ter esse anseio de falar deste reino que está vindo, que será consumado, porque Cristo já veio e Ele voltará. A missão deve ser assim como o povo de Deus recebe a manifestação da glória do Filho de Deus. Agora o meu desejo é ir em missão, de proclamar o Evangelho, a boa notícia, essa boa notícia, essas boas novas de que Cristo, então, Ele veio. Concluindo, meus irmãos, esse deve ser então o nosso brado, assim como a Bíblia nos descreve, Maranata. Nós devemos ter este anseio, e esse primeiro advento, meus irmãos, nos garante de que Deus cumpre as suas promessas. Cristo, Ele veio. E o segundo advento, meus irmãos, ele não só nos garante, mas ele nos também assegura. Existe uma certeza de que Ele fará nova todas as coisas. É por isso que nós precisamos, meus irmãos, para além dessa vida, nós precisamos olhar para este futuro, vivermos nessa perspectiva de que todas as coisas se farão novas, de que Cristo reinará plenamente e nós estaremos então com Ele. Então Cristo, meus irmãos, Ele nasceu, Ele reina agora, Ele governa a história e Ele voltará em toda a sua glória. Que possamos desejar essa vinda e que breve Cristo consuma o seu reino entre nós. Vamos nos colocar de pé?
Deus Criador, Deus Sustentador. Diante da Tua presença, Pai, nós estamos com o nosso coração alegres, Pai, pelas Tuas promessas que se cumpriram e as Tuas promessas que ainda irão se cumprir. Nós temos a certeza, Senhor, porque foi o Senhor mesmo que prometeu. Ah, Deus eterno que sempre existiu, diante de Ti, Senhor, nós entregamos os nossos corações. Ah, Senhor, que em cada coração, Pai, haja, Senhor, essa perspectiva, Senhor, segura e ancorada, Senhor, nessa esperança real, Senhor, de que o Senhor está reinando, de que Cristo está no trono, Pai, e que nada foge do seu controle, que tudo está em Tuas mãos, Pai, e é somente, Senhor, em Cristo, que é o fundamento, Senhor, da nossa alegria, é que nós podemos, então, Senhor, nos deleitarmos na pessoa de Jesus. Ah, Senhor, o céu só será a realidade plena daquilo que o Teu povo pode encontrar, Senhor, hoje, aqui e agora, e que possamos, Pai, pela capacidade do Teu Espírito, Pai, já vivermos essa realidade aqui, Senhor, desfrutarmos e nos alegrarmos, Pai, com confiança plena em Jesus, para que o nosso coração descanse em Ti, para que o nosso coração, então, Senhor, possa progredir em santidade, possa crescer em esperança e também, Senhor, ter anseio em missão. Que assim, Senhor, o Teu Espírito mova o coração da Tua igreja e de cada homem, de cada mulher que aqui se entregou a Ti, Senhor, podendo viver em submissão, Senhor, e podendo, Pai, viver na alegria, Senhor, de poder proclamar as boas novas e vivermos em Tua presença, Pai, esperando o grande dia. Ah, Deus, nós aguardamos, Pai, a Tua vinda, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. É assim que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.